aproveitem bem as boas coisas que nós teremos aqui hoje. A começar da frase, né, da nossa irmã Patti: tudo é amor, até o ódio, o qual julga ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. André Luiz. Então, é a frase do mesmo que nós temos aí, que a gente possa intuí-la bastante. E a nossa reflexão inicial hoje, tirada do livro Momentos de Paz, do nosso irmão Isoldino Rezende, que se encarnou no ano passado, lá de Santa Luzia, pelo Espírito Ernesto. O título é Felicidade. Sorrir faz bem para a saúde do corpo e da alma. Isso é alegria, força criadora de prosperidade. Mas e a felicidade? Como poderemos compreender o que ela vem a ser? Felicidade é sentir saudade de um tempo bom que já passou. Cuide bem do tempo presente para não deixar marcas de tristeza em seu coração. Valorize as pessoas e ame o quanto puder. Faça sempre o bem e sua herança será a felicidade. Simples assim. Agora eu vou pedir a todos, para estimadas irmãs, os estimados irmãos, para elevar o pensamento ao alto. E como o mês, né, vai chegando ao fim, e nós tivemos na semana passada o Corpus Christi, então convido a todos para a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Estimadas irmãs e estimados irmãos, hoje nós teremos uma palestra com 2 palestrantes, olha só. E o tema de hoje vai ser disciplina, disciplina e disciplina. A nossa irmã Meire Rodrigues e o nosso irmão da casa, Otávio Pontela. Sejam muito bem-vindos, viu? E temos o seu recado que nós estamos ávidos de. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Tudo bem? Papai. Você tá feliz, moço? Será que ele não quer ir para as crianças, com as crianças, não? Fica lá. Ele vai na evangelização já. Esse mocinho tá novo ainda? é filho da Poliana. Poliana é uma pessoa fantástica, com uma missão linda que que ela vai ser citada aqui ao longo da palestra. Eu só não sabia disso. Gente, tá aqui hoje, além de ser um privilégio, é uma responsabilidade gigantesca. A gente falar de Chico, foi como eu falei num dos vídeos lá do Instagram, que ao longo da semana eu fui publicando sobre essa palestra. Eu não sei nem se eu sou merecedor ou digno de falar de uma pessoa tão bela, com uma alma tão bonita e que fez tanto bem quanto o Chico. Que cada presente que ele ganhava, ele aceitava, mas ele nunca ficava com nenhum. E esse presente sempre ajudava alguém. Tem uma história que ele ganhou um relógio caro, de ouro, e ele aceitou aquele relógio. Chegou uma senhora e falou: Chico, eu tenho que tomar o remédio, mas eu não tenho relógio em casa. Ele falou: eu tenho, toma o relógio, tá aqui, o relógio é seu. Então nada é por acaso, gente, tudo tem um propósito. E aí, quando fui convidado para fazer essa palestra, a primeira coisa que eu lembrei foi de chamar a Meire. Que Meire é uma pessoa que daqui a pouco, tanto que hoje eu vou até tentar falar pouco, que é difícil para mim, e se deixar, meus discursos são quase que igual ao de Fidel, são 3 dias, e eu gosto disso, porque eu quero que esse espaço hoje, uma grande parte, seja da Meire. Mas Chico, o que mais me chama a atenção em Chico, é que ele foi uma pessoa que ele estava disposto a trabalhar, mas com medo. Porque medo, gente, todo mundo tem. A gente nunca sabe o que a gente vai dar conta. Mas se a gente está aqui, uma missão a gente tem a executar. Um compromisso a gente fez. Mas será que a gente vai dar conta? Não sei.
A gente pode cair? Pode. A gente vai cair um monte de vezes. Mas a gente tem que levantar? Precisa. Se a gente não levantar, como que a vida continua? Como que essa vida segue? Então, eu queria começar essa nossa conversa de hoje com a conversa de Emmanuel com Chico. Que Emmanuel era o mentor de Chico, e é o que eu gosto de falar, as religiões são todas a mesma coisa, muda a forma de falar. Igual a Meire. Meire é católica, praticante, professora de catecismo, e o que essa mulher tem acolhido em casa espírita comigo, e emocionado, e feito gente chorar com a história dela, e eu achei o máximo quando eu falei com ela, eu falei, Meire, você vai? Falou, Otávio, onde que for para falar do bem, eu tô junto. Já estou com palestra marcada em casa evangélica, aonde que for. Do boteco, a pracinha, a igreja, qualquer lugar que chamar, a gente está indo. E é a missão que a gente está disposto a seguir. Só que todo mundo tem medo de encarar essa missão. A primeira vez que Meire foi, eu filmei, como sempre, para colocar no YouTube, igual essa de hoje também vai estar. Ela falou, ai, Otávio, como que vai ser? Eu falei, Meire, a gente sempre prepara um roteiro. Está aqui o roteiro, gente. Nunca que ele acontece da forma que a gente espera. Igual o de hoje, eu tinha preparado esse texto aqui para ser lido. Já vou até separar, porque esse aqui não vai mais, já mudou tudo. E a gente tem que seguir a intuição da gente e seguir o coração. Mas por que eu estou falando que Meire teve medo? Porque Chico também teve. Cristo também teve. Quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, por que me abandonas? Então, Cristo, que é Cristo, teve medo, nós não vamos ter. Esse medo é normal, esse medo é esperado. Mas vamos pensar na mensagem da conversa de Emmanuel com Chico. No início da missão de Chico Xavier, no primeiro encontro com Emmanuel, este lhe deu uma orientação básica para o trabalho que deveria desempenhar. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel. Só que essa pergunta é para todos nós. Quem aqui está disposto a trabalhar no trabalho que se comprometeu a fazer? Quem aqui que está disposto a cuidar de um filho da forma que comprometeu a fazer? E a gente tem que entender que a gente não tem controle de quase nada. Eu gosto de falar muito com as mães no consultório que o nascimento de um filho significa eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. É claro que essa mãe não pode deixar a mulher morrer. Essa mulher tem que continuar existindo. Mas em alguns momentos a mãe balança e a mulher balança também. Mas ela tem um compromisso com esse filho dela. E esse compromisso é para a vida inteira. Tem uma história que eu acho linda de um senhor que ele está com 87 anos, ele foi para uma casa de repouso lá na Inglaterra e a mãe dele, extremamente lúcida, com mais de 100 anos, se internou junto para continuar cuidando do filho de 87 anos. Esse é o compromisso dela. E eu falo muito de compromisso de mãe e filho por causa da área que eu trabalho, que eu dou pediatria. Mas eu tenho compromisso como irmão, como pai, como tio, como afilhado, ou como uma pessoa que passa na rua e dá bom dia. Ontem eu ainda estava tendo uma conversa com uma amiga, ele falou, Otávio, quer me ver tomar birra de uma pessoa e ela passar por mim e não me cumprimentar? Gente, custa dar bom dia? Não. E às vezes um bom dia ou pode deixar essa pessoa entristecida, ou até com raiva, ou com uma ira, porque ela acha que foi desprezada e às vezes a pessoa nem escutou. E se achar que não escutou, vai lá e fala, oi fulano, você não me viu não, eu estou aqui. Porque senão a gente cria mal-estar e cria dívidas por causa de um mal-entendido. E às vezes esse bom dia pode melhorar meu dia. Carol, eu adoro dar as palestras, gente, citando essas pessoas que estão presentes, porque eu acho que quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho somos nós. Então a gente tem que ver Cristo na gente e ver o Evangelho em nós. Carol me mandou uma mensagem essa semana, e nessa mensagem ela falando que um aluno dela, autista, fala pouquíssimas palavras, e todo dia ela chega e fala, fala meu nome, fala o nome da tia Carol. E essa semana ele fez um monte de rabisco e mostrou para ela. Carol me mandou um áudio, um texto, emocionada. Carol, a gente tem uma conexão tão grande, pelo jeito dela escrever, eu sei se ela está chorando ou se ela está rindo. Ela falou, Otávio, eu falei, você falou Carol, você falou meu nome. E o menino começou a rir. Gente, você pensava que Carol marcou na vida desse menino? E a alegria dele, o tanto que ele ficou feliz? Porque na cabecinha dele, ele conseguiu alegrar a tia Carol, ele conseguiu fazer um nome. Mas isso é a missão de Carol. Eu achei o máximo, um tempo atrás ela estava muito cansada, eu falei, Carol, você devia tirar umas férias, tirar um atestado. E aí até, a Carol não vai achar ruim de eu expor ela dessa forma.
E aí eu quase convenci ela a tirar o atestado. Aí ela teve aqui um dia, ela virou para mim e falou, tá, vou tirar o atestado. Não, sabe por quê? Aquilo ali é cansativo, mas é meu propósito, é minha missão, eu faço com amor. Me suga, me cansa, mas eu sou grato pelo que eu estou fazendo. Então, missão, todo mundo tem. Todo mundo tem medo. E todo mundo recebe essa proposta, assim como o Chico recebeu. Então, vamos continuar. E aí, Chico responde quando propuseram isso para ele. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Respondeu o médium. Não será desamparado, disse Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe. Estude, se esforce no bem. O senhor acha que eu estou em condições de aceitar este compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse e o rapaz perguntou. Qual que é o primeiro ponto? A resposta veio muito firme. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Carol teve disciplina quando ela não tirou o atestado. A gente tem uma disciplina quando a gente não falta aula. A gente tem disciplina quando a gente não fura uma dieta, quando a gente toma medicação. E aí, comentando sobre as disciplinas, eu recebi uma mensagem. Gente, foi muito legal a dinâmica dessa palestra. Eu comecei a falar dela e as pessoas foram me mandando um monte de diquinhas do que falar. Então, minha palestra hoje é uma coxa de retalho, de um monte de pessoas, de um monte de gente, e eu estou sendo aqui só o interlocutor. E aí a Adriana, que é uma grande amiga lá de BH, quando eu publiquei da palestra, ela mandou, Otávio, a disciplina leva à espontaneidade. E é bem isso. A partir do momento que eu estou acostumado a tomar o remédio todo dia, aquilo para mim está espontâneo, é normal. A partir do momento que eu escovo o dente todo dia, aquilo está normal. A partir do momento que eu tenho disciplina, aquilo fica leve para mim, para de ser sofrido. Vai ser romântico? Não vai, não. Ele vai falar daqui a pouco, ela é mãe atípica, é romântico? Não. Não vamos ser hipócritas de falar assim, não, eu gostaria que meu filho estivesse aqui, conversando, correndo. Claro que a gente gostaria. Mas se não veio assim, é porque Deus quis que o Samuel viesse para mostrar para a Meire o tanto que ela é uma mãe especial. E outro dia eu achei muito interessante uma conversa com a Meire. Ela falou, Otávio, eu pego no chifre do boi, mas eu nunca tinha encarado que eu era tão especial na maternidade igual você tem me mostrado que eu sou. E ela é muito fera, gente. Essa mulher saiu lá de Aracaju, ela, o marido, 2 filhos, chegou aqui em Sete Lagoas, sentiu uma carência desses profissionais que atendessem essas crianças. E hoje ela trabalha, cuida do marido, cuida da casa, ela tem outro filho, e ela está fazendo faculdade de terapia ocupacional para cuidar do filho dela. Mas conhecendo bem a Meire, o filho dela foi só o pontapé. Porque ela vai sair adotando um menino um atrás do outro. E a gente que está na saúde, a Aninha está aqui, fez odonto comigo, prima do meu marido, é enfermeira, já vi ela socorrer muita gente em sala vermelha. A Aninha sabe, a gente que está na saúde, às vezes o povo fala assim, fulano trabalha muito, isso é porque ele quer dinheiro, é porque ele quer isso. E, gente, a maior parte das vezes nem cobrado é. A maior parte das vezes é missão, é sacerdócio. E aí é essa disciplina que a gente tem. Igual às vezes uma pessoa fala assim, mas você não vai cobrar isso aqui? Ah, gente, eu já estou tão acostumada a ajudar um daqui, não estou falando de mim não, estou falando do pessoal da saúde no geral, que a gente vem adotando. Então o Samuel foi o jeito que Deus teve para mostrar para a Meire que ela é uma baita de uma mãe. Se eu não estivesse dentro de uma casa espírita, ela vai ser uma mãe, e ela vai fazer muita diferença com os filhos de muita gente, talvez com os netos de vocês, talvez com os filhos de vocês, que vocês nem imaginam, que daqui 10 anos, talvez fale assim, Meire, é você? Eu vi aquela palestra sua lá atrás e você me emocionou. E aí aqui Emmanuel fala, deixa muito claro, que você não será desamparado, mas para isso eu preciso que você trabalhe, que você estude e se esforce no bem. Não, gente, é fácil? Não é não. A gente tem que entender que todo caminho tem pedra e que às vezes a gente vai tropeçar nessa pedra, às vezes vai cair. Agora, se eu vou parar, vou lamentar, ou se eu vou pegar essa pedra e seguir adiante, tá aqui a Poliana, que é a mãe desse menininho que estava aqui, que é uma delícia de criança. Poliana, eu não estou expondo ela, porque essa história ela conta para todo mundo. A Típica também, autista tanto quanto eu, uma família cheia de autistas. O irmão dela tinha 17, né? 17 anos,
autista, mas tinha um cognitivo que ele interagia, ele conversava, acho que era nível 1 de suporte, não é? Só que ele não aguentou a pressão da sociedade. Ele não aguentou tanta gente julgando. Ele não aguentou tanta gente batendo e tanta gente falando, você não tem cara para ser autista. A gente não é nem tão normal para estar nos normais e nem tão atípico para ser atípico. Gente, eu sou autista, TDAH e superdotação. Eu escutei isso essa semana de uma paciente muito querida no consultório e ultimamente eu levanto a bandeira mesmo. Se for bater o pé, eu bato. Mas eu estava tão cansado no dia que eu falei, não, mas eu sou assim. E só larguei para lá. Ela falou, tá, você não tem cara de autista, não? Eu cheguei em um médico uma vez, quando eu comecei a desconfiar, uns 6 anos atrás, ele falou, tá, você não tem nada de autista, porque você tem plasticidade, você consegue adaptar. Ai, peraí, eu consigo adaptar, mas eu não durmo. Eu consigo adaptar, mas eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí no meu autismo, que na verdade é o Asperger, que hoje fala autismo nível 1 de suporte com altas habilidades, a minha alta habilidade é a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É olhar para as pessoas e, assim, a grosso modo, conseguir ler a alma. Gente, minha terapeuta fala, Otávio, isso é um toque de Midas. Pode ser uma bênção, mas pode ser uma praga. Porque a gente vê as pessoas sem máscara. Isso é horrível. Tem hora que você está vendo aquela pessoa que todo mundo gosta e fala assim, gente, vai dar ruim. E tem hora que aquela pessoa que ninguém gosta, que todo mundo está criando casa, fala assim, gente, essa pessoa só está triste hoje. Ela só não conseguiu falar porque ela não está bem. Então a gente tem que começar a acolher mais. A gente tem que começar a entender. E entender que a gente tem alguém perto. Mas quando a gente perceber que tem alguém do meu lado que não está bem, a gente tem que oferecer ajuda. Porque eu falo, às vezes uma criança autista, ela não tem amigos na escola. Ela não consegue chegar para o amigo, para o colega e falar assim, vamos brincar? Vamos jogar bola? Mas se o amigo chegar, talvez vai ser o melhor amigo dele. Então a gente tem que acolher. Igual o irmão de Poliana. Eu estava falando das missões que vão chegando. Quando o irmão dela tirou a própria vida, porque ele não deu conta da pressão, já tem 3 anos, há 3 anos atrás, que ele não deu conta da pressão, e Poliana, atípica, mãe de uma criança atípica, o que ela fez? Ela criou a fundação com o nome do irmão dela. E hoje ela está aqui em Sete Lagoas, ela não é daqui, lá de Ouro Branco, Ouro Fino, caiu aqui em Sete Lagoas, e a associação que ela acompanha tem mais de 700 famílias atípicas. E a Poliana escuta histórias, ela me mandar uma mensagem e falar assim, Otávio, uma criança de 13 anos não conseguiu, a Aninha tentou me ajudar com esse caso, 13 anos, não está conseguindo ser tratado no dentista, precisa de anestesia geral, mas ele está com tanta dor em casa que ele arrancou os 2 dentes com a mão, 2 dentes permanentes. Então, gente, não vou chorar não, porque eu estou medicado, mas a missão vem e a gente tem que estar pronto para enfrentar essa missão. E encarar que às vezes a gente só não tem altura para enxergar o tão bonito que ela é e não desistir. Porque quando você começa a encarar uma missão, parece que Deus faz igual a história de Jó. Deixa eu te testar, deixa eu ver se você tem essa missão mesmo, se você está disposto. Comprei uma cadeira 3 meses lá para o consultório, estou devendo 3 anos para frente, mas está tudo bem. Porque ela faz massagem, ela tem um couro que ele não gera uma sensibilidade na criança autista, o encosto de cabeça é para adaptar o cadeirante, para não precisar tirar da cadeira. O técnico falou comigo, falou, Otávio, eu nunca vi o que está acontecendo no seu consultório. A autoclave explodiu, a cadeira quebrou com 1 mês, o compressor queimou. Por fim eu falei, eu não sei se tem que jogar água benta, óleo ungido, chamar um padre, fazer passo, o que é? Eu falei, sabe o que é isso, gente? É Deus falando assim, deixa eu ver se você não desiste. Desistir não, estou aqui. E a missão vem. E eu estou usando esses exemplos. Meu marido está aqui fazendo com a mão assim, pois é, agora você tem que trabalhar, que você tem que pagar ela. E eu não cobro um centavo a mais por essa cadeira, que foi a paixão da minha vida. E eu gosto de dar essas palestras, citando as pessoas que estão na palestra, para a gente perceber que Chico não está longe de nós, não. Todos nós podemos ser Chico. Agora, qual de nós que está disposto a enfrentar o que Chico enfrentou? Quem já estudou a obra dele, a vida dele, ou já viu o filme, lembra de quando ele foi morar com a madrinha, que ela espetava ele com um garfo. Quando ele ia chorar, ele ia para ficar bravo, a mãe dele, em alguns momentos, apareceu e falou, calma, seja forte, que vai passar. Então, a gente tem que entender que a estrada é difícil, gente, mas ela tem um caminho, e ela tem um propósito, e a gente não está ali à toa, não. E aí, continuando,
Sabe-se que Chico Xavier, ao desencarnar, deixou uma obra literária de centenas de livros. Eu pesquisei hoje, não consegui achar o número exato. Só consegui achar que são mais de 450. E quando Emmanuel propôs para Chico trabalhar a mediunidade dele com a psicografia, a proposta era de 30 livros. Mas foram tantas disciplinas que ele teve, foi tanto cuidado, que Chico fez 450, o que foi natural. Só que foi sofrido. Ganhava salário mínimo, trabalhava. Ele chegou a ter hemorragia no olho, de passar a noite em claro escrevendo, psicografando. Mas era uma pessoa com a luz tão grande. Eu queria ter o privilégio que eu sei que a doutora Fátima teve, que o professor teve, que o senhor já contou que o senhor foi entrevistar ele. Fiquei sem voz. O senhor sem voz, imagina, um juiz de direito, advogado, acostumado a estar ali frente a frente com pessoas difíceis de lidar e de frente com Chico. A voz sumiu. E a gente tem que entender que a gente tem missão. E aí, o senhor falando de ficar sem voz, me veio uma outra coisa na cabeça. Está vendo que a palestra, gente, quem quiser dar uma palestra aqui um dia, a gente tem que ter disciplina para trabalhar e boa vontade. Fala com as meninas, vem. E aí estuda, mas sabe mais do que estudar, o que precisa? Boa vontade e coração. E falar assim, eu tô indo, azar. Deixa sair, deixa fluir. Deixa eu tentar falar o que Deus quer que eu fale. E é igual agora, isso não estava no roteiro de hoje, mas acabou de vir. Bacana. Quando o senhor falou que estava sem voz. Atendi uma criança, essa semana, eu sou o 7º dentista dela. Chegou no consultório traumatizada. E aí ela chegou no consultório, 4 extrações, 2 canais. A menina tem 8 anos. E aí ela chegou no consultório essa semana e falou aqui, ó, você só vai tirar meu dente, só que eles não falam tirar dente, é colocar para dormir. Eu coloco um remedinho, e aí o dente dorme, aí eu coloco o travesseiro, não é que eles assustam, o dente saiu com o travesseiro. E ela falou, só vai fazer isso se eu puder te maquiar. Eu falei, traz a maquiagem. E aí ela me maquiou. Esse vídeo está lá no meu Instagram, com autorização da família, tudo certinho. E aí ela me maquiou. Na hora que ela me maquiou, durante o vídeo ela falou, eu falei, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser polícia. E ela é tão apaixonada com policial, ela mora numa cidadezinha depois de Pirapama. Ela é tão apaixonada com a polícia, que os policiais da cidade dela foram no aniversário dela para cantar os parabéns para ela de farda e de ventura. Mas eu quero ser dentista também. E ela falou desse jeito, eu quero ser médica que faz mulher ganhar menino. E aí, nessa hora que ela falou isso, e ela é falante, gente, é uma menina que vai falar assim, calma aí, eu tô cansado só de escutar o tanto que você tá falando. Ela fala, e ela fala. E na hora que ela falou isso, eu falei, olha, aqui no meu andar tem uma médica que faz mulher ganhar menino. E ela é desse tamanho, eu fiquei na ponta do pé, ela é grandona e ela é bonita, o tanto que ela é grande. Vamos lá conhecer ela, que é a doutora Luciene, filha de doutora Fátima. Aí eu fui, Luciene estava atendendo, esperei Luciene acabar de atender, a avó querendo levar a menina embora, mas eu falei, eu não vou perder uma oportunidade dessa. Vamos incentivar ela, porque talvez essa menina vai fazer um monte de parto e vai ajudar um monte de mãe, um monte de criança lá na frente. E ela é falante. Na hora que ela chegou de frente para a Luciene, que eu falei, Luciene, ela quer ser médica que faz menino nascer, que ajuda a mulher a ganhar menino. Ela olhou para a Luciene tão encantada, que fala com ela, o que você quer ser? A voz não saiu. Luciene foi Chico para ela nessa hora. Luciene foi tão iluminada quanto Chico. E aí a coincidência foi tanta, e a gente sabe que coincidência não existe, que Luciene estava com a roupa da mesma cor dela. Da mesma cor da dela, estava de verde, que é a esperança. Aí eu falei para ela, tá vendo? Você está até da mesma cor da tia Luciene, você já vai ser uma grande médica que faz o menino nascer. Deixa eu ver como que eu estou de ordem, tem uns minutinhos ali. E aí, gente, a disciplina está aí, e a disciplina está em tudo. E a gente tem que entender que a nossa disciplina, ela reverbera. Meu pai, eu já contei essa história várias vezes, em várias palestras. Meu pai é filho adotivo. E a minha avó, mãe do meu pai, que é a minha avó que criou meu pai, mas hoje eu consigo ser grato à mãe biológica do meu pai, em outro momento eu conto essa história, e hoje eu sou realmente muito grato. Mas só em resumo, se eu estou aqui hoje é porque ela teve a capacidade de doar o filho dela para ele não morrer. E antes eu falava, como que essa mãe abandonou esse filho? Ela foi tão mãe que para ele não morrer na situação que ele estava, ela conseguiu doar. Hoje, com 40 anos, eu consigo entender isso. Mas antes eu falava, que mulher sacana. E se ela fosse sacana, eu teria enfiado uma faca no peito dele. Eu teria jogado ele num córrego, ele teria morrido afogado. Mas não. O pai foi doado com 7 meses, machucado, por causa de desnutrição. Meu pai hoje não está aqui com a gente mais, nem ela. E as coincidências são tantas que minha avó, que criou meu pai, chama Alice,
e ela nasceu no dia 25 de dezembro. E a mãe do meu pai biológico chamava Natalina. Olha as coincidências, a Natalina é a outra que nasceu no dia de Natal. E a minha avó, mãe do meu pai, mãe comentou esses dias que quando eu nasci, vó flutuava, que ela me punha no colo, ela andava na rua e ela ia flutuando comigo. Tinha nascido o rei da casa e aquela paixão. E essa mulher é minha paixão. Tanto que eu falo que o dia que eu desencarnar, que eu não estiver aqui mais, se Deus puder me dar um privilégio, eu queria que ela olhasse para mim e olhasse assim, vó, saudade de vó, a senhora que está aqui? Seria emocionante eu ver minha avó de novo. Minha avó é minha paixão. Teve Alzheimer, não foi fácil. Mãe que está aqui, mãe encarou essa missão. E nessa missão do Alzheimer, tinha dia que eu perdi. Eu falei, avó, pode parar, não é assim. E eu brigava com ela e eu xingava. Aí mãe às vezes chamava, você vai ter remorso quando ela for. Eu falei, não vou não. Sabe por quê? Porque ela no Alzheimer, ela está igual uma criança. E uma criança, tem hora que a gente não tem que chamar atenção, não tem que pôr limite. Eu e Meire, nós temos uma palestra que está até lá no YouTube que fala isso. O amor é necessário, mas somente o amor não basta. E por que eu estou falando dessa mulher? Essa mulher que é minha avó nasceu em 1935. Ela estaria com 90 anos se ela estivesse aqui. Ela ficou 58 anos casada. Meu avô morreu tem 12. Então, 62 anos casada. Essa vasilha, ela ganhou na Bodas de Prata. E essa vasilha aqui, eu não faço questão de nada, eu não tenho apego com nada material. Quem me convive sabe. Eu ainda falo que quando eu morrer, vocês podem ir lá na minha casa rezar para eu ter sossego. Que é perigoso eu estar lá no mato com minhas plantas e meus bichos. E esses daí são minha paixão, mas o resto apodrece. Meu pai morreu, roubaram a aliança dele, eu não sei se no hospital, não sei se na funerária. Ou talvez está até lá dentro do caixão com ele, porque ele morreu de Covid enterrado no saco preto. Cheguei em casa, mãe, vamos para a polícia? Para quê? Quem usava já morreu. Que diferença que faz? Está certíssimo. Mas por que eu estou falando que a disciplina, ela gera um compromisso que fica espontâneo e reverbera gerações para frente? Essa vasilha que eu trouxe aqui hoje, foi essa mulher que ganhou na Bodas de Prata dela. E eu não sou apegado com nada, mas essa vasilha aqui, o povo lá em casa pode pôr fogo em qualquer coisa, menos nessa vasilha. E nem é de prata, não é de nada, não, vasilha de lata, mas minha avó, ela gostava de ser chique, e aí ela falava, ela era tupetuda, ela era atrevida. Aí ela falava, minha vasilha de prata, e é a vasilha de prata dela que está aqui. E por que eu trouxe isso aqui? Para falar que essa vasilha, que tem mais de 50 anos, o neto dessa pessoa que ganhou essa vasilha, tem um carinho por ela. E cada vez que eu passo a mão nessa vasilha, eu lembro da minha avó com bicarbonato, pasta de dente, limpando ela e ela ficando prateada, limpinha. Por que eu não limpei ela para trazer aqui? Porque eu quero que ela tenha a marca do tempo. Eu quero que ela tenha a marca da história dela. E aí, se a gente consegue ter disciplina de cuidar e de pensar nessas histórias, a gente tem a gratificação de receber esse carinho. Da onde que ela estiver, eu sei que ela, em algum momento, ela está recebendo esse carinho meu. E eu recebendo o carinho dela. E aí, tanto que mãe que veio trazendo essa vasilha no carro, eu falei, mãe, não deixa ninguém abrir essa vasilha. Porque dentro dessa vasilha tem um carinho para vocês também. Eu não queria que ninguém visse antes. Só que esse carinho que está aqui dentro, eu e Meire passamos uma semana, eu trabalho muito, Meire também. E aí, como a gente fala que a gente tem que ter disciplina, a disciplina até facilita a nossa vida. Hoje vai ter caldo e canjica. Então, a delícia, o professor contou assim, ó. Hoje vai ter caldo e canjica. E a canjica, eu fiz questão de fazer a canjica, eu mesmo fazia. Mãe cozinhou o grão durante o dia e eu fui fazendo agora à tarde. Só que, apesar da disciplina na correria, eu esqueci de quê? De comprar o leite para a canjica. Aí eu fui indo para casa, eu falei, gente, ferrou. Aí eu passei no caminho, numa mercearia, e comprei leite de roça. E eu sou chato, gente, eu acho que o certo é certo e tem que ter cuidado, porque eu não sei quem que vai comer aquilo, tem que ser bem feito. E a comida, se você não estiver bem, não cozinha. Porque ali você coloca a cura para uma pessoa, ou você coloca o veneno para uma pessoa. E aí eu peguei esse leite de roça e eu comecei a ferver ele. Por quê? Porque eu tenho essa disciplina e esse cuidado. E eu nem percebi que eu estava fazendo isso por disciplina natural. O que aconteceu com esse leite, gente? Ainda bem que eu não coloquei direto. Ele tá ali. Henrique trabalha em Betim, mãe estava para a cidade, eu sozinho lá em casa, de uniforme de consultório, descalço, cachorro latindo, porta chamando, aquele caos. Azar, desliga tudo e estou indo para a cidade buscar leite. Aí eu fui no supermercado, comprei o leite pacotinho, que era o que eu queria.
Por que eu não deixei de trazer canjica para vocês? Porque eu tive a disciplina de ferver o leite antes. Então a gente tem que ter disciplina. Porque essa história, talvez daqui a um tempo, ela seja lembrada. Igual essa vasilha aqui é lembrada. E nessa disciplina, às vezes a gente precisa de toques ou de cliques para ter ela. Poliana, talvez foi com a morte do irmão dela. Meire, com o nascimento dos meninos dela, ou talvez até com o convite para a palestra. E ela nunca me negou. Hoje a gente está aqui, dia 7, a gente vai dar um treinamento para os funcionários da Renault, gratuito. E ainda falo com eles, se quiserem nos pagar alguma coisa, nos pague cesta básica. E as cestas básicas a gente doa para outro lugar. Já tem uma igreja evangélica marcada. Em Inhaúma, a gente deve fazer um encontro na praça, talvez, para pegar as escolas e a população em geral. E tudo gratuito. E Meire falou comigo, eu não tenho capacidade, eu não estou pronta para esse momento. E vocês vão ver daqui a pouco o que essa mulher vai fazer. E aí, como tudo reverbera, e além da disciplina, uma disciplina que é importante a gente ter é a disciplina de agradecer. Agradecer para minha mãe por ter me ajudado a fazer canjica hoje, mesmo tendo tido uns quebra-pau comigo que ficou bravo e falou que não ia fazer, mas na hora do vamos ver fez. Carol, que veio para cá hoje com o filho, Poli, doutora Fátima, que trabalhou o dia inteiro, Rafa, que veio lá de Prudente, Meire, que veio conversando comigo dentro do ônibus, assim, eu estou te mandando spoiler do que eu vou falar, Aninha, que estudou comigo no odonto, e eu saudade do tanto que a gente conversava, porque a gente tinha tempo, né? Hoje a gente manda um WhatsApp na segunda-feira, a gente responde na quinta e fala assim, ó, dessa vez respondeu rápido. Então, uma das disciplinas que eu gostaria que vocês saíssem daqui é com a disciplina de agradecer. Agradece todo mundo que passa pela sua vida, agradece a situação difícil, agradece a situação boa. E aí, como são as coisas? Quando eu cheguei aqui hoje para essa orquídea, a Meire olhou, ó, que orquídea linda! Ele falou assim, você viu? Eu vi a orquídea antes de você. Eu vi que ela tinha gostado da orquídea. E ela não sabia que essa orquídea é para ela. Por que essa orquídea é para ela? É para agradecer Meire que ela topou o desafio. E essa parte da palestra ela não sabia, essa surpresa. Para agradecer ela que ela topou o desafio. Para agradecer ela que ela abraçou uma causa que não é a causa do filho dela. É a causa de milhares de famílias. É a causa de muita gente, igual o irmão de Poliana, que a mãe dela hoje tem uma data para chorar. Uma não, um monte, né? Poliana tem uma data para chorar. Mas tem um motivo a mais para viver, que é para não deixar que outros filhos passem pelo que ela passou e não permitir que outras mães passem. Então agora, a palestra começa agora, começa com Meire, que ela que é a fera da palestra, e essa aqui é sua, faço questão, e por que eu escolhi essa orquídea? Porque ela é resistente, porque vai ter dia nos próximos dias, como todo mundo, que não é fácil, mas Meire olhar para ela assim, olha, ela continua resistente, e eu também sou e eu dou conta. Você é fera, né? Amém. Vamos lá, Meire. A casa é sua, fique à vontade. Se der sede, essa água aqui é toda sua também. Gratidão é um sentimento muito bom, né? Obrigada, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu sou uma mulher branca, estatura média, cabelos castanhos, com mechas loiras, olhos castanhos, os óculos marrom, blusa branca, calça preta e blazer xadrez. Essa autodescrição, ela já faz parte de uma proposta de inclusão e acessibilidade, né? Nós não sabemos quem está aqui, eu, né? Não sei quem está aqui, né? Se tem uma pessoa deficiente visual, uma pessoa que não está me vendo, então já é para proporcionar essa acessibilidade. E já quero agradecer, né, o convite do Grupo Mensageiros, o convite do Otávio. Eu gosto muito de estar reunida, de estar contando história, compartilhando vivência. Eu sempre estava lá, né, na agência, a gente trocava uma conversa, né? Exatamente. E isso para mim é muito importante, a vivência, né? Essa troca que nos faz o humano do ser humano, né? Seres vivos nós somos, né? Mas a parte do humano. E quando eu falo, né, de estar junto, vem muito forte para mim um trecho de uma música católica, que é quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. E eu fico pensando em Jesus falando da vida dele, falando sobre como devemos viver com amor, com perdão, com humildade, com sensibilidade, com respeito, com acolhimento e com disciplina. E a disciplina, ela tem uma origem, né, a palavra em si, ela tem uma origem de educação, de formação, e ela foi evoluindo
norte, né, ter um objetivo e buscar alcançar aquilo. E eu fico pensando assim, o que tem isso a ver comigo estar aqui? E tem a ver quando eu penso em Jesus falando sobre como a gente deve viver e como eu busco viver tudo isso com a disciplina. Não é fácil, não tenha dúvida disso. É muito difícil, é muito desafiador, é muito sofrido. Tem dias que realmente a gente tranca no banheiro, toma um banho com as lágrimas rolando, mas é com a disciplina que a gente levanta e segue o caminho, hoje é um dia melhor. E aí vamos lá para a minha vida, né, para compartilhar minha vida com vocês. Sou casada, sou bancária, 24 anos, sou formada em Ciências Econômicas, tenho 2 filhos, Pedro de 14 anos, Samuel de 9 anos, e curso terapia ocupacional no 6º período pela minha missão, né, para conhecer mais meu filho, saber melhor cuidar dele e, com fé em Deus, conseguir ajudar e cuidar de outras vidas, né, de outras pessoas. E que desafio que vocês acham que eu tenho, né, na minha vida? Não são maiores nem mais difíceis que o de vocês, eu tenho certeza que cada um sabe a dor e a alegria de viver, né? De ser como é. Então, por exemplo, na minha vida profissional, eu tenho que cumprir uma jornada de trabalho e eu tenho que conciliar com 20 horas de terapia do meu filho, levar um dentista, encaixar na agenda, né? Eu tava na dele, na minha, fazer milagre. E eu chego lá e falo, mas você precisa de atestado? Não, Otávio, vou seguir em frente, porque eu tenho a disciplina de cumprir os meus protocolos lá no trabalho. Eu desafio com meu filho mais velho, 14 anos, adolescente, então já vem um outro momento da vida dele. Eu brinco que a gente tem que estudar para ser mãe, né? O que está passando na cabeça dele agora que eu vou ter que aprender a lidar, para a gente não entrar em confronto, né? E, ao mesmo tempo, meu filho mais novo, 9 anos, que é Samuel, ele tem diagnóstico de autismo, TDAH e disfunção de processamento sensorial. E aí, o Samuel, assim, o autismo, aliás, vou falar um pouquinho de Pedro primeiro. Pedro, ele nasceu com fenda palatina e lábio leporino. Não sabia o que é isso, gente, não vou negar. Não sabia, não sabia. E o palato aberto e duas fendas no lábio. O céu da boca aberto, até lá atrás, não tinha nem campainha. E aí, com 3 meses de idade, foi a primeira cirurgia. Entreguei meu filho no bloco cirúrgico para tomar anestesia geral. Com 6 meses a segunda, com 1 ano e mês a terceira, aos 7 anos a 4ª cirurgia. E eu levei um susto na 4ª, porque ele foi fazer uma correção, eu cheguei lá na sala de recuperação, estava ele com a orelha enfaixada, tudo ensanguentado, disse, meu Deus, não era só o nariz, a orelha também. Mas o médico me explicou depois que tirou uma cartilagem do ouvido, né, da orelha, aliás, para fazer rinoplastia. Tá? Passou. E aí tem a questão da medição, enfim, então são desafios diferentes. Aí veio Samuel, nascimento normal, desenvolvimento próximo dos marcos, e lá atrás, 1 ano e meio, 1 ano e 8, eu vi que estava ficando aquém, né, do que era esperado. E aí a gente começa a observar, olhar, e é mãe, né, a gente vê que tem algo diferente no processo e vai buscar. E aí vem a disciplina para superar esse desafio. O atraso na fala, a busca sensorial, vai para um parto e não sabe, né, nem ir ao balanço. E vem uma consulta, tem a suspeita, não recebe o diagnóstico. E quando nós viemos para cá, isso foi tudo em Aracaju, nós moramos 10 anos lá. Quando nós viemos para cá, 2019, e aí fechou o diagnóstico. E a partir daí a gente veio buscar a equipe terapêutica aqui e realmente dar andamento nas intervenções. E é muito desafio, gente, assim, é profissional capacitado para lidar com seu filho, pessoas para te acolher, né, aqui a gente sabe, né, os olhares de julgamento, né, de pena, de dó, e hoje, assim, graças a Deus, tenho superado, mas, assim, meu filho mais velho e o meu marido também, né, tem essa dificuldade, porque realmente dói, né, dói, assim, a pessoa olhar e, às vezes, achar que é uma birra, que é uma pirraça, que a criança não é educada, mas antes fosse, né, e talvez, né, não estaria tão mais difícil, mas assim, eu não posso dizer, porque tem um propósito para isso. E em relação à questão da
da rede de apoio. A gente não tem rede de apoio, né? A gente, Leandro também citando de novo aqui, né? A gente não mora aqui, então, assim, para sair com meu esposo é difícil, é quando minha mãe vem para cá, ou quando a gente vai para o Oliveira, e mesmo assim, né? Ver se ele está bem para ficar com ela, né? Ou com a madrinha. Em relação financeira também, a gente é gasto demais e muitas promessas de tratamentos que a gente vai saber lá se vai dar certo, né? Se é para o meu filho. E com tudo isso, se eu não tiver disciplina para estudar sobre adolescência, para estudar sobre autismo, para eu não tirar o atestado, porque eu tenho que cumprir minha jornada de trabalho, para eu tentar, mãe, fica com os meninos para eu poder sair com meu marido, eu não vou vencer, eu não vou seguir adiante. Então, assim, esses desafios, eu sempre me direciono a Deus e falo, sozinho eu não dou conta, não. Então, vem comigo, porque esse desafio tá puxado, mas com disciplina nós vamos vencendo. E pensem assim em casa. Casada, 2 filhos, um cachorro, né? Não tem a questão da casa também para chegar e organizar, né? Para colocar em ordem, né? Perfeito não é. Cada dia de uma vez, a gente vai seguindo, tem semanas melhores. O inverno para a gente é muito difícil, já comentei com o Otávio, né, pela questão sensorial. Então, se vir para cá, ele estava irritado, ele estava incomodado no final de tarde. Então, o coração está aqui, mas o coração está lá também. Eu sei que tem um propósito para eu estar aqui, né? E até assim, a questão da disciplina com a missão, porque quando o Otávio falou assim, minha missão com Samuel, mas talvez a minha missão descobrir agora com o Otávio, né, me convidando para estar junto com ele nas palestras. E dentro da disciplina, eu acho que o que eu mais tenho que ter disciplina é como eu tento. Porque se eu não tiver disciplina como eu tenho, como eu hoje, que o próprio nome diz que é um presente, eu não vou alcançar meus objetivos lá na frente. Eu tenho que ter cuidado com esse tempo, eu tenho que ter cuidado com a ansiedade. A disciplina tem que ficar muito forte, muito firme no meu dia a dia, porque o passado já foi, né? O que eu já consegui fazer junto de Deus para Ele, né? Para minha família, para o meu trabalho, já foi feito. O futuro eu não sei o que está por vir, mas o presente eu tenho hoje. Eu preciso ter a disciplina de fazer um presente bem feito, um dia bem feito, para lá no futuro eu colher os frutos. E aí, eu convido vocês a ouvir uma música, mas uma coisa que eu não falei com vocês para saber, quando a gente tem disciplina nas terapias, a gente tem um reforço positivo, a gente tem um bônus. E aí, a gente vai distribuir um bônus para vocês, de terem nos escutado esse tempo, né, de terem dedicado o tempo de vocês a nos ouvir, né, a estar aqui junto. Otávio. Dá só um segundo, só um tempo de distribuir. Por que a gente quer distribuir essas coisas? Quem não sabe cantar essa música, vamos tentar. Porque a gente sabe que a música é vibração, é energia. E a partir do momento que a gente canta, esse som acalma, esse som transforma. Esse som transforma. E que esse som consiga ser um momento de cura para todos nós. Então, quem quiser cantar, ninguém aqui está preocupado para reparar em afinação de ninguém, ninguém aqui está preocupado se a pessoa errou a letra, a gente está preocupado se a pessoa sentiu bem enquanto está aqui. E o convite para refletir sobre a disciplina com o tempo, como hoje. Veja onde está o seu coração.
Coloque na palma da mão. Preciso ofertar o amor mais sincero, um sorriso mais puro e um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Que é uma canção de amor, é um ato de amor por disciplina, com a vida, com a gente, com Deus. Então, esse é o meu convite para vocês. Eu quero soltar aqui para Gente, e aí, quando a gente fala, quando a gente está aqui na frente, meio, está aqui, tá vivendo essa sensação, que é uma sensação que eu particularmente gosto, a gente não tem controle do que vai acontecer. E aí, ali agora, sentado do lado de Aninha, a Aninha começou a chorar. Por que a Aninha começou a chorar? Porque quando falou nessa música que a vida é curta demais, ela lembrou do sobrinho dela que faleceu tem um ano, com 6 anos. Vai fazer um ano agora, num acidente de caminhão. E a irmã da Aninha, que é a Aline, que é a mãe do Felipe, que é essa criança que faleceu nesse acidente, ela é fisioterapeuta cardiorrespiratória, trabalhou na UTI no Covid. Quem segurou o telefone no ouvido do meu pai, para o meu pai despedir de mim, pedir para cuidar da minha mãe e do meu pai e da minha avó e do meu irmão, foi a irmã dela. Então essa palestra de hoje, quando acabar, se alguém quiser conversar com a gente, abraçar, qualquer coisa pode, mas eu queria que o abraço fosse para a Aninha. E eu queria que esse abraço chegasse
na irmã dela, com certeza ela vai assistir essa palestra. Eu queria que quando a Aline assistir essa palestra, ela entenda que na missão que ela tem de ser mãe do Felipe, que não acabou. O Felipe só está em outro plano, mas ela continua sendo mãe do Felipe. Essa missão foi feita com muito carinho, com muito amor, e que tudo isso que ela viveu, ela foi a mãe mais forte que eu já conheci. A gente não tinha coragem de ligar para ela, porque ela no hospital, toda operada, parafuso para tudo que é lado, era ela que consolava a gente. Eu quero deixar muito claro para você aqui, Aline, que é uma dor que não dá para imaginar, a dor de perder um filho. A Aninha que está aqui, que é tia, está com um choro que está doendo na gente. Mas na dor, ela conseguiu ter a missão de inspirar a família inteira e de dar força para a família inteira, mesmo sendo a mais machucada, a mais doída. E ela aceitou. E eu tenho certeza que, assim como o Chico, a Aline nunca esteve sozinha. E quando eu estou falando isso, eu estou arrepiando de pensar em Aline. Porque a Aline, ela é inspiração para todos nós. Então, essa palestra, pedindo permissão para a Meire, mas eu acho que ela não vai importar com isso. Se eu pudesse agradecer a oportunidade dessa palestra, seria para que ela fosse um presente para a Aline, para falar que ela é uma das mães mais especiais e mais fantásticas que eu conheci. Então, obrigado, gente, é isso. Meu telefone de e-mail está aí. Só vou pedir qualquer coisa, manda o WhatsApp, porque às vezes na correria a gente não consegue atender, e aí a gente acaba ficando de tratante. O Instagram está aí. E nesse mundo, a gente só consegue ser um pouco mais feliz quando a gente descobre que a felicidade tem que ser da coletividade, que a felicidade tem que ser compartilhada. Então, se a gente está junto numa festa, na tristeza também tem que estar. E às vezes quem vai estar do nosso lado é uma pessoa que a gente nem imagina. Então, quando precisar, eu e a Meire, nem sempre a gente vai conseguir atender na hora, mas eu, a Meire, o vizinho, o colega da cadeira aqui, ou alguém do centro que vocês nunca viram aqui, está pronto para te ajudar. Começa a pensar em quem está sentado do seu lado aqui, você sabe o nome dessa pessoa? E às vezes tem anos que vocês estão frequentando a mesma casa e não sabem o nome. Então vamos tentar entender que a nossa missão é de conviver melhor. É de estar aqui, se a gente está aqui hoje, é para a gente sair um pouco melhor do que chegou, porque a gente tem uma missão com essa casa, com as pessoas que aqui frequentam e com as pessoas que passam na nossa vida. Então vamos pegar o exemplo de Chico e saber que mesmo caindo, a gente não está sozinho, que a gente tem força, amigos e apoio para levantar. E ali nessa palestra é toda sua. Obrigado, gente. Valeu. Com que satisfação, Otávio, a gente agradece a você, que é, além de irmão nosso, é da casa, né, e tal. E a Meire, viu, bem bacana, viu? Vocês fizeram de uma maneira aí que interagiram. E a palestra ficou boa demais, não ficou? Não é? Puxa vida, nós vamos sair daqui hoje energizados, viu? Com a exemplo do que Emmanuel, né, diz para Chico, né? Então, é disciplina, disciplina, disciplina. Vamos sair bem disciplinados. Então, é isso. Tá vendo, Juliana? Ô, Jorge, aí, vocês estão pela vez primeira, viu? E que ótimo. Eu confesso que estou enternecido com essa palestra de hoje. Que vocês possam voltar aqui, viu? Para trazer mais coisas boas para nós. Que bacana. Agora, meu parceiro Robertinho, vamos lá, estou convocando. Uma caixinha de hoje. Gostei, né? Seja bem-vindo, meu parceiro. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite. Gostei da. Ô, gente, eu tenho uns recadinhos, mas eu queria falar um tiquinho também aqui, sabe? Assim, o Otávio a gente já conhece, de vez em quando ele dá emocionada na gente, né? Quase sempre, né? Vai falando as coisas. E ele mesmo se emociona, a gente também fica do outro lado assim. Né? E a minha grata surpresa, volte sempre, seja bem-vindo. Gente, eu sei que essa palestra teve ramificação, você pode olhar para um monte de coisa. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nisso aqui, nessa palestra de hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, foi que mostrou uma coisa que eu sempre penso muito nisso. Nós não viemos nesse mundo porque Deus achou, vou mandar esse menino brincar lá. Não é.
Nós viemos nesse mundo com um propósito. Esse propósito existe, sabe? Ele existe mesmo. E o que acontece é que muitos de nós ainda nem percebeu isso, ainda leva a vida assim, não, vamos curtir, vamos, entendeu? E assim, hoje, quando o Otávio começou a falar de uma pessoa e de outra, aqui dentro ele falou de algumas pessoas que a gente não sabe nada da vida delas. E são pessoas que seguem a sua jornada, que buscam aquilo que foi proposto para eles, e nem por isso eles falam com a gente aqui, mas estão buscando. Eu estou falando isso porque assim, muitas vezes a gente não busca qual é o propósito da gente, por que eu estou nesse planeta, nesse momento, agora, com essas pessoas. A gente não busca isso porque a gente deixa para lá, não sabe, não percebe que nós não estamos aqui à toa. Nós todos temos um propósito. Então foi essa questão. Eu sei que tudo que vocês falaram aí, muita coisa maravilhosa, mas me chamou muita atenção isso, sabe? Porque a gente tem que acordar para isso. Gente, nós não estamos aqui para enfeite. Uns têm os problemas diferentes dos outros. Problemas são problemas, né? Eu tenho certeza que se alguém quer falar assim, eu quero o problema da Meire, mas não quero não. Mas a Meire, de repente, não vai querer o problema do outro, que talvez seja pior um pouquinho. E a gente não sabe o que é pior. O pior é aquele que a gente não consegue dominar, traduzir, que a gente não consegue segurar e falar assim, eu dou conta, igual o Otávio sempre gosta de falar. Eu achei simplesmente maravilhosa a palestra, mais uma vez, de Otávio. E a Meire, Aninha, né? Sim. Como é que é? Aninha. Essa Então, assim, eu achei maravilhoso. E é uma coisa interessante a gente pensar realmente nisso, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? Porque, assim, as pessoas chegaram aqui e mostraram, olha, nós temos problemas, mas estão vivendo, estão batalhando, estão conquistando, estão buscando. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está de bibelô, enfeitando o planeta, né? Então, é uma coisa muito importante. O que de fato essa palestra me chama para poder fazer? Me chama para buscar ver o meu papel, né? Onde que eu preciso ter mais disciplina, né? E falar, esse é o meu papel, né? E igual o Otávio falou também, a gente tem que ser abnegado, a gente não tem que fazer para a gente. Fazer para a gente não tem graça, tem que fazer para o próximo, né? Bacana, viu, meu? Muito bom. Gente, eu vou falar com vocês aqui hoje é dia do sorteio do Pix Solidário. Mas antes de falar do sorteio do Pix Solidário, eu vou falar do Pix Solidário, né? Tem gente que talvez está vindo aqui a primeira vez, mas quem vem sempre sabe que eu sou até repetitivo nisso aí. Gente, eu acabei, como hoje está tudo fora do protocolo, e cada um tem sua missão aqui, e é uma pessoa que tem me inspirado muito no consultório, a prece de hoje eu vou pedir a doutora Fátima para fazer. Que a prece dela seja de acolhimento e que sejam as palavras que o mestre sabe que nós precisamos escutar. Me deu vontade de abraçar. Ele pediu que eu abraçasse. Eu abracei os dois. Que Jesus continue dando força para a gente cumprir um pouquinho do que a gente prometeu do lado de lá. Que quando a gente estava lá numa fila de espera horrorosa para pagar nossa conta aqui, a gente prometeu muita coisa e achava que ia dar conta de tudo. Deus foi uma paciência que sem limite. Ele falou, não, tudo bem, eu espero. Você está pagando, você está devendo, tá? Mas eu espero, você vai pagar um dia. Eu espero, eu sou paciente, eu sou pai. Então eu só peço a Deus isso, que continue tendo essa paciência conosco, que a gente continue tentando cumprir um pedacinho da missão que a gente teve, que às vezes meu marido fala assim, você está cansada? Para que você faz isso? Eu falei assim, olha, é o que eu posso ajudar, é conversar. Como diz o Otávio, a gente gosta de conversar, a gente gosta de tentar ajudar com palavra, que ajuda a ter paciência de ouvir, daquele velho difícil, que
falo não em idade, mas as pessoas que já estão sofridas com muitas situações e que se envelhecer por dentro, muito mais do que nós. E que a gente tem que ter paciência de ouvir 500 vezes a mesma coisa. Como é que o senhor toma um remédio? Ah, eu tomo um remédio branquinho desse tamaninho. Ai, meu Deus, o que é o branquinho desse tamaninho? Então, assim, são situações que cada um de nós tem com a paciência de cantar pra gente, de tocar violão pra gente. Ele podia estar até num barzinho tocando violão. Ele podia estar em casa, escutando uma música, não é não? Para cada um que está aqui nesse momento agora, não precisava estar aqui não, pediu para estar aqui. E que a gente tenha carinho e honra de cumprir essa missão. E de ajudar o máximo que a gente puder aquelas outras pessoas que o coração toca. Eu já perdi sobrinha com 13 anos, com 11 anos. Patrícia morreu com 11 anos. Tinha problemas, espinha bífida, não andava. Era extremamente especial. Quer dizer, a gente sabe o que é perda, o que é especial, independente da idade, independente da família, independente da pessoa. Que a gente consiga ser especial na vida de alguém. Que Deus nos abençoe.